português, no Brasil, com SBT, trabalhando aqui no Brasil, não somente tendo uma novela do horário da tarde, mas fazer algo que está sendo feito por brasileiros, com atores e atrizes brasileiras, para mim é um caminho que se abre, uma porta que está abrindo-se para mim de um jeito incrível. O público, os fãs, as fãs que eu tenho desde sempre são uma maravilha, me dão tanto amor, uma quantidade de presentes que elas fazem, que elas compram, que elas incrível. Às vezes não cabem nas malas, né? Então, para mim, receber tanto amor, tanto carinho, me faz sentir como na minha casa. Me sinto muito, muito feliz, muito confortável, à vontade, assim. As pessoas aqui no SBT são como minha família, como uma família. E seu português está ótimo. Como foi? Teve muita aula? Como que está sendo atuar em português também? Como que está sendo falar outra não língua? é fácil. Para mim é um desafio muito, muito importante. Porque, quando eu vim para o ano passado, para o Teleton, eu teve umas 4 aulas somente, com 2 horas cada dia, 8 horas de aulas expressas assim, com um professor que é brasileiro, que mora lá no México. Então, para começar a falar um pouquinho e não vir e falar somente em espanhol, porque para mim eu sei e eu acho que o público brasileiro gosta muito do idioma espanhol e compreende muito bem, mas eu queria aprender, eu queria falar em português. Não é fácil, porque se parece tanto com o espanhol que quando tentas falar algumas palavras, se não sabes, acabas falando portunhol raro, com um sotaque raro. Então, para mim, foi como esse desafio quando eu tive a oportunidade de falar com o SBT sobre fazer uma novela aqui, fazer Carinha de Anjo, uma personagem com as características que tem a Teresa, que estou fazendo. Assim, primeiro eu fiquei como surpresa, né? E depois fiquei pensando, tenho que falar português, gente, não posso somente assim como ir e falar assim como... Então, fiquei estudando com o professor, como por 4 ou 5 meses foi que eu tive as aulas mais contínuas, assim, como 2 aulas por semana, uma coisa assim. Então, agora estou aprimorando, mas fica engraçado, porque se tenho mais dias aqui no Brasil, em vez de aprimorar, começo a ter confusão, assim, uma confusão, porque é como complicado, porque eu acho que escuto muitas palavras novas que quero aprender rápido, então, quando eu tento falar rapidinho assim, fico confusa, mas estou muito, muito feliz e é um desafio para a minha carreira, para a minha vida como pessoa, como artista, como atriz. E também como cantora e como apresentadora, para mim fazer coisas aqui nesse país que é tão cheio de talento, diversidade, não é fácil. Eu sei que tenho que fazer muito trabalho para ser conhecida, reconhecida por o público inteiro, não somente por as pessoas que gostam das novelas mexicanas, que isso já é uma maravilha, mas tenho que trabalhar mais e mais para poder algum dia ser uma atriz, uma cantora reconhecida e famosa aqui no Brasil. Então eu vou jogar já sapatos. É bastante. E você sentiu alguma diferença? Você fez muitas novelas no México, de gravar aqui no Brasil. Qual foi uma coisa que você sentiu principal diferença? E também, as novelas brasileiras fazem sucesso lá no México também? Como que é essa relação também, o contrário? Mais ou menos, porque como temos uma indústria de telenovelas de novelas muito grande, assim, muito importante, não importam tantas novelas como ocorre com outros países, que é incrível. As novelas mexicanas viajam pelo mundo inteiro, dubladas a outros idiomas, incrível. Vão para a Rússia, para a China, para a Itália, para a França, mas Israel, assim. Mas
Para mim, trabalhar aqui é muito parecido com as produções que fazemos lá no México, porque tem um jeito de trabalhar que eu diria que é quase igual em muitas questões. Tem outras coisas diferentes. Por exemplo, lá no México sabemos que as novelas brasileiras são também muito bem feitas, muito bem produzidas. Há tempo, tínhamos, por exemplo, a Escrava Isaura, que foi uma novela muito famosa. Agora não temos tantas novelas brasileiras, mas sabemos da importância das novelas brasileiras no mundo inteiro. Então, eu acho que o jeito de trabalhar, a maneira de fazer as coisas é parecida. Mas, por exemplo, tem coisas diferentes. Lá no México, quando fazemos novelas com crianças, lá não tem os horários que aqui tem. Aqui, por exemplo, é como uma coisa que obrigatoriamente tem que ir para a escola, tem que fazer tarefas, assim. Lá no México, não. Às vezes, as crianças que estão trabalhando na televisão não estão estudando por esse tempo. É um pouquinho diferente. Trabalham um pouquinho mais, com horários um pouquinho mais difíceis. Eu acho que para o Brasil é maravilha que as crianças possam ter também vida de crianças. Estudar, brincar fora da novela. Porque nunca se sabe se uma criança vai ficar sendo famosa e talentosa para sempre. Então tem que ter também uma preparação e assim, estudar e tudo isso. E no seu caso, você foi crescendo na frente do público e tudo mais. Qual que é o segredo de manter esse sucesso por tantos anos e ir amadurecendo e continuando a conquistar novos fãs? Eu acho que foi um trabalho feito também por a minha mãe. Minha mãe é minha empresária, ela é a minha manager. Então, ela, quando eu era criança e eu falava para ela que eu queria ir para fazer algo na televisão, que eu queria ser atriz, que eu queria ser cantora, que eu queria ser apresentadora. Ela me falava como amanhã, porque ela não tinha uma relação com ninguém, com nada que trabalhasse na televisão. Ela não era atriz, ela não era nada disso. Então, depois de anos que eu falava para ela, leva-me à televisão, finalmente ela conseguiu levar-me para um programa, um teste de um programa de crianças, para crianças. Então, bom, finalmente deu certo. E ela sempre apoiando o que eu queria fazer, mas ela também sempre precisando de que eu ficasse sendo criança. Essas coisas ela pedia para a televisora, como ela tem que estudar, ela não pode ficar aqui o dia inteiro, ela tem que estudar, ela tem que brincar, tem que alimentar-se bem. E eu acho que ela sempre teve muito cuidado da vida pessoal, da vida real da Lucero, não somente como uma atriz, como uma cantora, porque às vezes os pais podem ser quem quer que seus filhos sejam famosos. Sim. E eles não querem. Eles querem brincar, querem fazer algo mais. E os pais são quem... Fica empurrando. Sim, porque querem como isso que talvez eles não puderam fazer, eles querem que seus filhos, as crianças, façam por eles. Então, nesse caso foi diferente. Minha mãe respeitava muito o que eu queria fazer, mas ela também sabia que eu era uma pessoa. Ela tem muito respeito por a pessoa, por a mulher que é sua filha, não somente como um produto, sabe? Sim. Então, para mim, é isso que eu acho que foi muito importante. É por isso que minha carreira continuou sempre, não somente quando eu era criança engraçada, assim, fofinha. Depois, coisas que falávamos juntas, ela tem muita visão. Ela não tem isso como que, agora é famosa, então agora vamos pedir dinheiro por um comercial, e depois por outro, e depois outro projeto que... Não, ela sempre sabia que minha ideia era ficar sendo artista por sempre, que não somente era uma ideia assim que passava passageira. Então, para mim foi muito importante
esse jeito de dirigir as coisas como se fosse uma empresária com muita sabedoria, sabe? Como se ela soubesse o que fazer no momento preciso. Então, acho que ninguém melhor que a mãe, né, para saber essas coisas. Porque, e claro, quando a mãe tem inteligência e tem sabedoria, então é muito mais fácil. Tem pais que não têm essa facilidade, essa rapidez para saber agir, mas ela sempre deu certo. E eu acho que os projetos e as coisas que eu vou trabalhando sempre são como muito são próprias para mim. Sim. Não é uma coisa assim como que vamos fazer isso. Eu tenho que ficar apaixonada no projeto. Falamos muito, vemos as possibilidades de que poderia ocorrer se fazemos isso ou não. Então eu acho que se é uma mistura de muitas coisas. Tem que ter inteligência, talento, disponibilidade, muitas coisas juntas para poder ter uma carreira longa, com poder, com força, que tudo seja de um jeito não forçado, não assim, não com uma pressa por fazer algo, sempre com mais inteligência também. Eu, sabe,